uma alegria muito grande estar de volta aqui na casa de Francisco de Assis, né? E como disse o companheiro, todos são bem-vindos. E é claro, nessa semana de novembro, logo no início, nada mais interessante, para não dizer importante, do que a gente falar de uma coisa que se comemora no segundo dia de novembro, que é o dia de finados, né? É uma homenagem que se presta aos mortos. E sempre lembrando que essa homenagem, ela é simbólica. E nós, é claro, por tradições históricas, religiosas e culturais, nós sempre valorizamos a lembrança dos mortos. E hoje nós vamos tratar exatamente desse tema, reflexões sobre a morte. Mas não naquele aspecto desastroso de interpretação da morte, mas pela sequência natural da própria vida. Aquilo que nós conhecemos realmente como a vontade divina, porque afinal de contas Deus, nosso Pai, é o Criador de tudo. E nós vamos então conversar com vocês, e é claro que sempre de uma forma descontraída. Se eventualmente surgir alguma dúvida, coloco-me à disposição para eventuais comentários. Então, reflexões sobre a morte e sobre o morrer. Eu gostaria até de lembrar que o chamado temor da morte, ele sempre existiu. E sempre existiu por quê? Porque surgiu com o homem, tá certo? Quando ele entrou no estágio de humanidade. Se nós olharmos a evolução do espírito ou princípio inteligente, ele vai estagiar nos vários reinos da natureza. Eu disse estagiar. E à medida em que ele alcança ao nível de humanidade, ele já se transforma no ser inteligente da criação. Não que foi criado naquele momento, criado anteriormente, mas pela própria evolução alcança um estágio que é um patamar que lhe dá condições realmente do chamado raciocínio. E através desse raciocínio, ele pode tirar algumas conclusões do que seja a vida e do que seja a morte. E ele, o homem, é claro, desconhecia a maioria dos fenômenos da natureza. Isso tanto é verdade que as chamadas antigas religiões, elas nasceram desses fenômenos que impressionavam o homem antigo, mas ele desconhecia as suas origens. E ele começou então a conviver com o nascer e o morrer, e já temendo a morte. E tanto é verdade que a arqueologia, a paleontologia, que são ciências que estudam o passado do homem, eles estiveram muito preocupados, inclusive nas descobertas que fizeram, porque realmente os mortos eram venerados, eles eram realmente bem-vindos na sua família, na sua existência, e como tal compreendiam que realmente aquilo só poderia servir de princípio orientativo e até para o próprio entendimento. Mas ressalvando a inferioridade de conhecimentos, ou seja, nada daquilo na natureza era perceptível pela sua percepção natural, ou seja, pelo seu conhecimento, ele então se serve dos conhecimentos que recebe através das chamadas inspirações, porque os espíritos sempre estiveram presentes para auxiliar o homem. E finalmente a humanidade deste século ainda teme a morte, que é uma pergunta que nós fazemos. Se nós falamos do início do estágio da humanidade para a modernidade que é hoje, parece que muita coisa não se modificou. E ainda continuamos temendo a morte, porque lamentavelmente ainda não compreendemos o verdadeiro significado do que é nascer e do que é morrer. Qual é o maior temor? O maior temor, sem dúvida nenhuma, do homem é esse aqui, ó. Medo da morte e de morrer. Muita gente diz assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Tem diferença? Não sabemos. Mas é claro que a maior preocupação é que a morte venha num momento impróprio, num momento inadequado. E é sobre isso exatamente que nós vamos falar, porque vai envolver realmente o chamado instante da morte. Há uma lei física na natureza, aliás, uma lei física na ciência que diz, na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. O que significa isso? Que aquele elemento material que nós conhecemos,
que faz parte da chamada tabela periódica de Mendeleev, sem dúvida nenhuma, serve para nos orientar. E quando nós olhamos para essa tabela, entendemos esse significado. Combinações ou reações químicas produzem novos elementos? Não, modificam elementos, porque não se criou nada, simplesmente está fazendo uma transformação. Quando eu trago essa linha de raciocínio para a morte, mais ou menos ela funciona neste sentido. Portanto, como ocorre a morte, já que estamos falando dela, embora não seja, entre aspas, bem-vinda? Ou alguém aqui já tem um desejo de morrer quando sair aqui da nossa reunião, ou quando chegar em casa, ou quando terminar o ano? Existe essa programação? Por vontade própria, já fizeram o sinal. Se eu perguntar aqui, alguém quer morrer? E se eu disser, quem quer morrer, levante a mão, vai ter gente que vai fazer assim, ó. Ou seja, nós ainda temos medo. A morte física, a morte natural, a morte provocada. Então é a subdivisão da que fenômenos chamamos morte. A primeira delas qual é? A natural. Por quê? Porque ela é individual e ela é em função do chamado envelhecimento biológico. Esse é o processo natural, ou seja, um processo da natureza. Então a pessoa é mais ou menos como o Kardec comenta. A vida é como se fosse uma vela acesa. Ela vai sendo consumida até o seu final, quando ela naturalmente se apaga sem interferências externas. Todo mundo gostaria de morrer assim, não é verdade? Mas nem todas as mortes ocorrem desta forma. Existe a chamada provocada, que ela é individual também. Ela se manifesta através do suicídio, das drogas, das doenças e de acidentes. É só isso? Não. Além da provocada, tem uma outra, catastrófica. Por que eu falo catastrófica? Porque ela é coletiva, ela envolve acidente e nós conhecemos como flagelos destruidores. E é interessante observar os chamados flagelos destruidores, porque eles provocam mortes coletivas. Ou seja, não é uma única pessoa que morre naquele fenômeno. Se nós observarmos acidentes mortais provocados sempre, eu vou dizer assim, ou pelo homem ou pela natureza, ele vai acontecer. Olha, rodoviários, marítimos, aéreos, competições esportivas, esportes radicais e os chamados acidentes domésticos. Muito maior do que nós imaginamos e que provoca a morte. Mas desses que nós citamos aqui, quase todos são de nosso conhecimento. Aí alguém pode parar e perguntar, aquele que usa tirolesa para, vamos dizer assim, voar por cima de um obstáculo, se quebrar aquela cordinha que o prende como segurança, ele vai cair e ele vai morrer. Será que isso está identificado como morte involuntária ou como suicídio? Para nós pensarmos. Não precisa, inclusive, imaginar a resposta. Observem aqui, morte provocada individual, pelas armas. Quanta gente ou quantas pessoas estão morrendo através desse fenômeno que se chama arma? O latrocínio, o assalto, a vingança ou qualquer outra forma de morte que venha a utilizar esse instrumento. O chamado acidente rodoviário, ele é provocado por um motorista que estava dirigindo. Nesse caso, é um acidente, é uma morte voluntária, ou esse acidente provocou a morte, mas não foi ele o agente causador. Ele apenas sofre as consequências. Então, é necessário identificar se existe intenção de morte. Um ônibus, por exemplo, que faz um acidente rodoviário e que morre várias pessoas ao mesmo tempo. É culpa do motorista do ônibus ou é culpa de um outro agente que não dependia da vontade do motorista? Então é necessário entender que a morte ela pode ocorrer sob diversas condições e essas condições têm que ser analisadas para poder se entender realmente o porquê que isso vai acontecer. Então, nesses casos de acidentes, qual é o que mata mais, por exemplo? Arma de fogo ou acidente rodoviário?
E quando eu falo acidente rodoviário, eu falo de automóvel, falo de ônibus, falo de caminhão e outros mais. Então, existe realmente muitos acidentes e se quiséssemos fazer uma pesquisa para quantificar, seria necessário realmente trabalhar nesse sentido. Mas isso aqui tem como objeto ou finalidade de identificar realmente as várias modalidades de morte. Morte provocada, que é individual. O cidadão é aquele que, pelo envelhecimento biológico, surge realmente aqueles problemas, ele vai para o socorro médico, é colocado numa UTI e lá se tenta todos os recursos para recuperar a saúde daquela pessoa. Considerando que o índice vital hoje já passa aqui no Brasil dos 75 anos, e é muito difícil que tenha uma pessoa que, desde o seu nascimento até o seu final de vida, ela não passe por alguma experiência que precisa realmente de um auxílio externo, o auxílio da medicina. Então, o envelhecimento biológico ocorre nessa forma porque nós podemos utilizar todos os recursos para prolongar a vida. Mas se nessa situação aqui, aquele que sofre doenças que podem levar à morte, vai se socorrer dos recursos para aliviar ou para prolongar, eliminar ou para prolongar. Então, existem as doenças congênitas e as doenças adquiridas, que nesse caso tem que ser utilizado esse recurso para evitar realmente que ela venha a acontecer. É, na verdade, um prolongamento da vida. E outro caso são chamados os suicídios. O suicídio é provocado realmente pelo uso de substâncias que nós chamamos de drogas em diversas situações. O suicídio é provocado por drogas que podem ser lícitas ou ilícitas. E é claro que seja uma ou seja outra, o suicídio aí, ele é involuntário. Ele não tem a intenção imediata de morrer, mas sabe de antemão que vai morrer em função do uso das chamadas as drogas. Agora, é claro que existe também o chamado suicídio intencional. É aquele que, servindo-se de uma arma de fogo, de qualquer instrumento que provoque a morte, seja ele físico ou químico, ele leva à morte, então é um suicídio intencional. Se nós olharmos as mortes provocadas pelo homem, nas acidentais, é o próprio homem o causador. Então existe a chamada ação voluntária e a ação involuntária, que eu já descrevi anteriormente. Ela funciona desta forma? Claro, funciona porque nem tudo que está acontecendo está dependendo realmente daquele que eu chamo de agente causador. Vejam alguns exemplos. 2011... aqueles aviões que foram arremessados contra as duas torres nos Estados Unidos. A intenção do piloto qual era? Era de provocar a morte de todos aqueles que estavam no avião, inclusive ele, portanto, suicídio voluntário, e que era para chamar a atenção por causa da propaganda, ou seja, da ideologia que eles estavam seguindo. Aqui nós temos dois incêndios que aconteceram na década de 70, o edifício Joelma e Andraus. Não sabemos se o incêndio foi acidental ou se ele foi proposital, mas sabemos que muitas pessoas morreram neste acidente. Esse aqui aparece o navio Titanic. Ele foi construído e fez a sua primeira viagem em 1912, e na travessia da Inglaterra para os Estados Unidos, ele bateu num iceberg e afundou. Ironicamente, os projetistas desse navio afirmaram: o Titanic é inafundável. As chamadas grandes verdades que o homem estabelece, na verdade, não são verdades segundo as diretrizes da lei divina. E, consequentemente, o navio então foi a fundo, mais de 1.500 pessoas morreram nesse acidente. A pergunta é essa: será que houve negligência na direção do navio? Será que houve a intenção proposital? Ou será que foi involuntária? Até hoje nós não sabemos. Então, provavelmente, isso tem que ser levado em consideração. Que vale a mesma linha de raciocínio quando você olha o lançamento de duas bombas atômicas sobre o Japão. Uma sobre Hiroshima, outra sobre Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas morreram naquele acidente nuclear. Houve a intenção realmente de matar aquelas pessoas?
Houve, claro que houve. A pergunta é a seguinte: será que o grande culpado é o piloto do avião e o avião chamava Enola Gay? Ou será que a culpa é dos seus superiores que disseram a ele: você vai lançar essas 2 bombas atômicas? E aí eu me lembro de Obras Póstumas, daquele capítulo onde aparece uma manifestação da Clélie de Plantier, onde ela fala das expiações coletivas. A expiação pode ser individual, pode ser familiar, pode ser social e pode ser, inclusive, global. Ou seja, dado o envolvimento das pessoas, todos estão o quê? Agredindo a lei natural. Aqui aparece então um ônibus, aqui aparece um avião, acidente aeronáutico, esse aqui foi em solo, então muita gente morreu, mas alguns conseguiram escapar. Mas o que me chama a atenção realmente é esse aqui, ó. Esse é o mais recente suicídio de um piloto aeronáutico. Ele realmente pegou o avião e arremessou contra os Alpes suíços. E qual foi o resultado? Mais de 200 pessoas morreram coletivamente. Então, são chamadas mortes coletivas que são provocadas. Veja, uma única pessoa tira a vida ou leva à morte aquelas pessoas que estavam dentro do avião. Isso acontece normalmente no mundo? Não sabemos quantificar, mas realmente pode acontecer. Será que aquele piloto que está dirigindo o avião que nos leva para uma determinada cidade está, entre aspas, de bem com a vida ou ele tem a intenção de fazer? E suicídios dessa natureza não é o primeiro, porque já houve aqui no Brasil, no tempo de VASP, que lançou também o mesmo avião, tá certo, contra lá os morros que estão na entrada de Fortaleza, no Ceará. Ou seja, provocando também morte coletiva. Então, nós percebemos que a análise da morte em si, ela não é tão simples como nós pensamos. E até nos leva a um questionamento. Por quê? Porque aquelas que são provocadas pela natureza, que nós chamamos de flagelos destruidores, envolve furacões, tsunamis, terremotos e vulcões, nos levam também a essa reflexão. Olha, um tsunami não foi provocado por um homem, por vários homens, mas é um fenômeno típico de manifestação da natureza. O caso dos tufões, muito em moda atualmente lá no Mar do Caribe, e que arrasam, vamos dizer assim, cidades por inteiro. Os vulcões que derramam suas lavas, tá certo? Aí encobrindo aí algumas cidades, algumas regiões. Esse caso típico aqui aconteceu no ano 76, quando o Vesúvio entrou em erupção e ele soterrou a cidade de Pompeia. E aqui também um caso de terremoto, quantos vários terremotos existem que levam realmente a várias mortes coletivas. E quando nós olhamos este caso aqui, nós ficamos percebendo que atualmente, tá certo, a Itália está passando por um problema mais ou menos dessa natureza. Mas não é só na Itália. Todas as regiões que estão dentro da área de ação das chamadas placas tectônicas podem sofrer terremotos a qualquer momento. Então isso mostra claramente que a natureza tem a sua ação. Aí pergunta-se, mas Deus permite que aconteçam esses desastres naturais para matar os seus filhos? Ponto de interrogação. Existe uma hora determinada para morrer? Nós questionamos. Será que existe? Existe o determinismo? Existe o livre-arbítrio? Será que tudo que provoca a morte está previamente definido? Então nós ficamos imaginando que precisa se levar em consideração uma série de fatores para fazer pelo menos um julgamento lógico ou no mínimo honesto. Senão nós vamos entender que há sempre tragédia e que o homem é que está envolvido nas chamadas as tragédias. Livre-arbítrio é a crença ou doutrina filosófica, que defende que a pessoa tem o poder de escolher suas ações. Nós podemos escolher as nossas ações? Claro que podemos escolher. A maior prova foi dado como testemunho daqueles que livremente, espontaneamente, suicidaram, levando ao suicídio, à morte, as pessoas que estavam acompanhando.
O livre-arbítrio, então, tem sido uma questão central na história da filosofia e na ciência. O conceito de livre-arbítrio tem implicações religiosas, morais, psicológicas e científicas. E é claro que dentro da doutrina espírita também nós nos envolvemos com o chamado livre-arbítrio. Mas é na área religiosa que o livre-arbítrio pode implicar que uma divindade onipotente não impõe o seu poder sobre a vontade das escolhas individuais. E nós aprendemos no Espiritismo que nós gozamos do exercício do livre-arbítrio, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, não uma pergunta, mas um resumo teórico das motivações das ações humanas. Ou seja, eu faço, não faço, posso fazer, não posso fazer. E ele começa, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes, e eu coloco aqui, entre parênteses, erros que o homem comete, não resultam de uma sentença do destino. Quem diz isso? Allan Kardec, questão 872, Livro dos Espíritos. E ele continua, ele, o homem, pode, por prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime e ao erro. Lembram quando eu falei do acidente suicida do piloto do avião? Se aplica aqui. Quer pelo meio onde se ache colocado, e quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas ele, o homem, será sempre livre de agir ou não agir, que é o exercício do livre-arbítrio. Isso dito por Kardec. E ele continua. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, homem, quando no estado de espírito está para reencarnar. Ao reencarnar, transforma-se no homem. Ao fazer a escolha da existência das provas, quando é que ele escolhe? Na qualidade de espírito. E como o homem, que nesse caso é encarnado e é alma que nós classificamos, a faculdade que ele tem de ceder ou de resistir aos arrastamentos que todos estamos voluntariamente submetidos. Resumindo, nós temos o livre-arbítrio de agir, ou seja, a nossa ação depende de nós. E aí vem o primeiro questionamento para a gente começar a refletir. Se existe livre-arbítrio, ele pode mudar o determinismo. Nós falamos muito no Momento Espírita a respeito do acaso, dizendo assim, o acaso não existe. A pergunta é essa, será que o acaso não existe? Porque se existe causalidade, deve existir casualidade. Vamos dar um exemplo? Se eu estou atravessando uma rua, ou por uma rua, e faço isso diariamente, e hoje, diariamente, nas esquinas das ruas e das avenidas, tem sempre alguém pedindo alguma coisa. Se você passa num cruzamento que tem um farol, e lá tem aquela pessoa que está ali de plantão, que quando o farol fechar para o cidadão que está nesse sentido, ele vai se aproximar de você e vai te pedir uma ajuda. Ele pode até alegar assim, olha, o acaso não existe, você foi o escolhido para colaborar com o meu lanche. Pode ser? Pode. Agora, e se eu andar nesse caminho e o farol continua verde? Ele está lá de plantão, mas eu vou passar direto. Posso brincar dizendo que o acaso me salvou, entre aspas, da abordagem daquele cidadão para dizer, olha, não é por acaso, você foi o escolhido. Então isso requer de nós uma reflexão. Se existe livre-arbítrio, ele pode mudar o determinismo. E se existe o determinismo, ele exclui o quê? O livre-arbítrio. Com quem que nós ficamos? Com aquilo que os Espíritos falaram ou com a lei divina? A lei divina existe, tem que ser seguida. Mas a lei permite realmente algumas variáveis que possa realmente permitir que a gente venha a utilizar o livre-arbítrio? Claro que pode.
É isso que nós entendemos, inclusive, na questão 872 que acabamos de enunciar. Então, as diferentes visões de morte, no decorrer realmente do conhecimento humano, tem a ciência, tem a filosofia, tem a religião e tem a nossa doutrina espírita. E nós, olhando sobre esse aspecto, podemos dizer assim, a ciência é aquela que puramente faz todos os seus testes a nível de laboratório. Os resultados repetidos e iguais dá a chamada formatação científica, ou seja, está fundamentado como ciência. Então, se eu pego a definição de morte dentro da ciência, o que é? Fim da vida, interrupção definitiva da vida humana, animal ou vegetal. Então, todo ser vivo nasce, cresce e morre em condições normais. Existem algumas interrupções. Então, é um processo irreversível que, ao cessar as atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em algo que antes era tido ou conhecido como vivo. Era vivo, de repente morreu. Então, fim da vida, cessar a vida, é realmente um ponto de vista da ciência, que é um conceito puramente físico-biológico. Mas se eu olhar que tudo acaba após a morte, segundo a doutrina materialista, e segundo alguns cientistas, afirmando que o pensamento é um atributo do cérebro, nós vamos então entrar em choque com a nossa doutrina, porque nós sabemos que o pensamento é um atributo do espírito. E aí vem aquela velha história, será que tudo acaba no túmulo? Então é materialismo puro, e o materialismo é o contrário do espiritismo. Aliás, o espiritismo combate o materialismo. Mas dentro da ciência existem pessoas voltadas para pesquisas que envolvam também o lado psicológico das pessoas. É o caso da Elisabeth Kübler-Ross, uma suíça, tá certo, médica e tanatóloga. É uma pessoa que estuda a tanatologia. Thanatos no grego é morte, então a ciência da morte. E ela definiu 5 estágios durante as suas pesquisas para realmente entender o que é reconciliação com a morte, porque a morte sempre transmitiu a sensação de final de tudo. E ela cita nesses 5 a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Tudo isso escrito em vários livros, um deles é sobre a morte e o morrer. Não é somente ela, outras pessoas envolveram realmente, mas nós estamos apenas pincelando alguns casos para mostrar que isto daqui vale não somente para aquele que está em estágio terminal, eu diria até uma pessoa que está na UTI e que não está em estado de coma e que tenha consciência disso, ele provavelmente deve estar tendo as mesmas sensações. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse estado? Por que eu vou morrer? Então, essas considerações ou essas reflexões, isso ocorre realmente com a pessoa, e a Elisabeth, ela procurou realmente entender esse fenômeno. Então, aqui aparecem várias coisas que não nos interessa entrar em detalhes, mas eu diria, o Dr. Google oferece algumas informações, não somente dela, da Elisabeth Ross, Kübler-Ross, mas também oferece de outros pensadores. Vamos no ramo filosófico. Eu estou dando uma passada rapidamente assim, que é justamente para mostrar as várias interpretações ou as várias visões realmente da morte, né? Olha, Sócrates foi um pensador único e distinto de todos os seus contemporâneos. Sócrates pensava completamente diferente até dos seus predecessores. E Platão, aliás, ele defendia a imortalidade da alma. E tanto é que os seus seguidores, quando foram visitá-lo na prisão, queriam inclusive libertá-lo, tá certo? Achando que estava fazendo um favor para ele. E ele recusou, falou, não, eu não morro, eu não sou isso que vai morrer. O que mostra claramente que dentro da filosofia fica muito mais fácil aceitar não somente a morte, mas aceitar inclusive a pluralidade das existências, que se manifesta através do quê? Da imortalidade da alma. Platão, o seu discípulo, tá certo, argumentou também a favor da imortalidade da alma, no seu mundo conhecido das ideias eternas, o que mostra realmente que alguns filósofos já tinham uma noção da chamada necessidade da morte. E Pitágoras, só para lembrar aqui, falou em palingenesia e metempsicose.
O Pitágoras foi no Egito, lá teve contato realmente com o conhecimento dos iniciados egípcios, né? Os sacerdotes principalmente, e o que ele fez? Ele, tendo esse conhecimento que já era nato, vamos dizer assim, nas suas concepções, ele voltando lá para a Grécia, ele tinha duas linguagens, né? Quando ele falava para o povo, ele falava em metempsicose, ou seja, que a alma retorna a um corpo de animal. Mas para os iniciados e para aqueles que já tinham um determinado conhecimento, ele falava na palingênese, ou seja, pluralidade de existências. O que mostra realmente que a morte já era interpretada como uma forma de renovação, uma forma de transformação. Santo Agostinho, que participou da codificação, e outros pensadores cristãos, agregaram o conhecimento intelectivo ao da espiritualidade, intelecto e espiritualidade, optando pela imortalidade da alma. Aí vai aparecer que um cidadão chamado Epicuro, que diferente do pensamento de Sócrates e Platão, ele discordava da ideia de vida eterna e acreditava que o fim da vida é um acontecimento natural. Ou seja, isso aí não tem como fugir, é da natureza, em que as partículas, aqui é lado de matéria, que constituem o corpo, simplesmente se dissolve. Então ele mostrava que a vida estava voltada para o quê? Para o hedonismo. A filosofia de Epicuro mostrava-se favorável aos prazeres materiais, porque ele afirmava que com a morte tudo terminava. Religiões reencarnacionistas, budismo, hinduísmo, espiritismo. Eu falo morte nas religiões, mas destaco aqui espiritismo como doutrina, conforme eu comentei com o nosso companheiro durante a nossa entrada aqui na casa, né? Então, esses reencarnacionistas admitem que a necessidade da morte é para um novo nascimento, cuja finalidade é alcançar a sabedoria. Mas existem as religiões não reencarnacionistas, o catolicismo, o protestantismo com as suas várias denominações e o islamismo, ou seja, sempre pensamentos que são manipulados pelo ser humano, de acordo, é claro, com as suas conveniências. Entramos então na visão espírita. A visão espírita nos interessa por dois motivos. O livro básico, que é o Livro dos Espíritos, veio a lume em 1857. É o primeiro deles, Livro dos Espíritos. Quem sou? O segundo livro é o dos médiuns, O que sinto? O terceiro livro é Evangelho segundo o Espiritismo, Por que sofro? O quarto é o Céu e Inferno, Para onde vou? E o quinto, a Gênese, de onde vim. Basicamente, nesses livros, nós temos todo um itinerário de vida, desde o nascer até o morrer. Então, quando eu falo quem sou, eu estou falando do presente, da atualidade. Quando eu falo para onde vou, estou falando do futuro. E quando eu me pergunto de onde vim, eu estou falando do passado. Ou seja, está sempre abordando, tá certo? Onde quer que nós estejamos, nesse todo, vamos dizer assim, humano, onde a necessidade da morte é compreendida, mas ela não é aceita. A morte no conceito biológico e o desencarne no conceito espírita. Sempre olhando o que é a visão espírita, porque o espírito encarnado, tá certo, tem um corpo físico e desencarnado tem apenas o seu corpo perispiritual. Daí surge essa expressão, morrer de medo. Mas o que é? Morrer de medo da morte ou do morrer que nós falamos logo no início? E quais são as influências no morrer de medo no ser humano? O primeiro é o instinto de conservação. Mesmo sabendo que a vida está difícil, está complicada, não queremos ter realmente nenhum problema, nós nos conformamos com essa situação por causa dessa lei de conservação. Por isso eu disse, se alguém quer morrer, levante a mão. E como ninguém levanta a mão, é porque o instinto de conservação está falando mais alto. O predomínio da natureza material. Nós, espíritos inferiores, somos muito mais influenciados pela matéria do que pela moral.
Consequentemente, as sensações que nós percebemos pelos sentidos físicos são aquelas que predominam em nós mesmos, o que vale realmente para fortalecer o instinto de conservação. O dogma das religiões, porque elas estabeleceram as regras necessárias, está certo, para viver a vida aqui. E, finalmente, o receio do término total da vida, que também é uma ideia realmente materialista, porque o homem, novamente influenciado pela matéria, dá a opção para continuar a vida. É tão interessante esse instinto de conservação, porque se uma pessoa está passando por dificuldades e ele diz assim, olha, não vejo outra solução senão a morte, ele não vai optar pela morte, porque o instinto de conservação fala muito mais alto. Mas está tudo tão complicado que isso pode levar realmente à prática do suicídio. Olha, está ruim, mas não vamos praticar o suicídio. Isso serve para fortalecer, inclusive, as nossas convicções, fugindo realmente daquilo que se chama, tá certo, a natureza material. É preciso realmente que as religiões possam dar um certo amparo, uma certa sustentação para a pessoa acreditar que ela deve persistir na vida. Já ouviram uma frase dizendo assim, ó, é melhor, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Porque, sem dúvida nenhuma, ninguém vai entender a morte como um descanso. Porque também, novamente, o instinto de conservação e a natureza material vai predominar nas decisões do ser humano. Morrer de medo. Primeiro, medo de não mais viver. É o grande medo que tem. Porque muita gente acredita ainda que morreu, acabou. Ou seja, eles acham que a vida começa no berço e termina no túmulo. Segundo, medo de doer. Interessante quando você leva uma criança para tomar uma vacina no posto, quando ela vê a seringa com a agulha, ela já chora antecipado, né? É a força do medo, isso acaba acontecendo. Então, o medo de doer. O terceiro, o medo de não saber. Olha, nós vamos voltar para o mundo espiritual. Como será a nossa chegada? O que é que nós vamos encontrar? Quarto, o medo de sofrer no chamado post-mortem. Será que vai acontecer alguma coisa lá? Porque é uma cobrança de consciência. Talvez não tenha tido uma vida muito exemplar aqui na Terra e a preocupação realmente está o que é que ele vai encontrar do outro lado. E o quinto, medo de perder, são os afetos e os bens materiais. Nós ainda somos muito possuidores. O chamado desapego ainda é muito complicado para nós. E ele se torna realmente muito preocupante nesse estágio que é o medo de perder bens materiais. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta que está envolvendo o quê? A morte, é a questão 728, né? A destruição é uma lei da natureza? E eles responderam, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Eles responderam, é preciso. O que é preciso? É necessário. Se é necessário, é fundamental. Eu diria que, numa extensão imperativa, ela é, como se diz, coercitiva. Olha, é fundamental, está certo, que se morra. É um imperativo. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim o quê? A renovação e a melhoria dos seres vivos. Diante dessa resposta, o que eu concluo? É preciso morrer. Aí eu pergunto para vocês, estão interessados em morrer porque é preciso? Volto à questão inicial. Claro que não, porque o instinto de conservação, tá certo? Vai realmente fazer com que a gente se afaste da chamada morte. No livro Céu e Inferno, é um capítulo Futuro e o Nada. Kardec diz assim, nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos. Aí ele pergunta, mas ao deixar a Terra, para onde vamos? É claro que quando ele publica esse livro, ele estava preocupado realmente em mostrar que o homem não vai nem para o céu e nem para o inferno, embora as religiões tenham ensinado isto aos seus seguidores.
porque cada um é o construtor daquilo que se chama o seu futuro. Então, a morte e o desligamento, existe o fenômeno morrer e o fenômeno desligar. Eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque morrer é a morte física. Por exemplo, o cidadão morre. Será que ele já desencarnou? Não, não desencarnou, em alguns casos, porque o desligamento é perispiritual. Ele morreu, mas o perispírito ainda ligado ao corpo morto não promove aquilo que se chama o desligamento. E o Kardec cita alguns casos de espíritos que assistiram à decomposição do seu corpo físico, o que nos leva a refletir o seguinte: eles morreram fisicamente, mas não se desligaram do corpo. Por alguma razão, eles estavam de tal forma materializados que acabam assistindo à decomposição do próprio corpo. Ele cita caso de espíritos que assistiram os próprios funerais. É algo mais ou menos parecido assim. O espírito está lá no velório, olha e pergunta: quem é que morreu? E ele vai descobrir que ninguém responde. E aí ele fica pensando: deixa eu ver quem é que morreu. Eu acho que se ele for olhar que é o corpo dele, ele vai levar o quê? Um susto, né? Então, existem espíritos que estão acompanhando? Estão. Os espíritos estão presentes no funeral. É a questão do velório. Velório é para contar piada, dar risada, né? Será que o desencarnado não está presente lá, inclusive ouvindo? É para a gente pensar. Morrer dói. Porque o maior medo das pessoas é a dor da morte. E na questão 154, o Kardec dá uma resposta, né? Aliás, ele recebe uma resposta. Ele faz uma pergunta e recebe a resposta dos espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? E eles responderam não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Ou seja, tá certo? Morrer não dói. Vamos voltar à vacina e à injeção. Tem gente, principalmente criança, tem medo de tomar injeção. Claro, isso é muito natural. Mas também tem adulto que não suporta tomar injeção. Já fica pálido quando vê lá a seringa. Então, o resultado qual é? É o medo da dor. Será que a morte, eu estou fazendo uma pergunta, hein? Será que a morte não é aquele fenômeno que acaba realmente provocando isso? Olha, no momento em que dá o toque, vamos dizer assim, da chamada morte, é como se fosse uma picada de injeção, que logo em seguida ela cessa. É por isso que os espíritos responderam. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida, mas no momento da morte a alma não participa. Embora isso aí não pode ocorrer uma separação instantânea. Entre morrer e desencarnar, tá certo, o desligamento, alguns espíritos já conseguiram fazer isso. Nós temos alguns casos aí. O caso, por exemplo, de Carbarchuti, que se manifestou logo em seguida. Aliás, nem entra no estado de perturbação. O próprio Herculano Pires também se manifestou. Então, mostra realmente que se a nossa preocupação é de sofrer a dor física no momento da morte, ela não vai acontecer. O espírito sabe que morreu? É o caso que eu comentei. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? E eles responderam, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E essa perturbação varia do instante da morte física e vai a alguns dias, semanas, meses e provavelmente, em alguns casos, até em anos, né? E a perturbação é igual para todos? Claro que não, né? A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E mais uma vez eles respondem negativamente, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. O homem carnal guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, aquela questão da chamada perturbação é algo mais ou menos parecido quando a gente viaja para um lugar estranho, se hospeda aí num hotel,
vai dormir num quarto e quando ele acorda, tá certo? Ele se sente como fora do seu ambiente. Ele precisa descobrir realmente que ele não está no seu quarto que lhe é familiar, mas está num outro local, que tem uma porta que não está no mesmo local, que tem uma janela aí e vai por aí afora. Então ele precisa de algum tempo para se localizar. E quando isso acontece, realmente é o chamado período que nós identificamos como perturbação. Dá para escapar da morte? Muita gente gostaria de cair fora. Se a morte passar aqui, eu estou indo para lá. Se ela entrar, eu saio. Tem como escapar? Não tem como escapar, né? Por que não tem como escapar? Kardec pergunta, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta dos amigos espirituais foi essa. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos, ou seja, escapar. Então, o resultado, ninguém escapa da morte. Chegou o dia de morrer, vai acontecer. Ele desdobra, assim qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos, porque lá ele fala, se chegou a hora da morte, não dá para escapar. Mas e se não chegou, nós conseguimos escapar? Ele responde, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, chega a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu Espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. É aquele período em que ele faz o seu planejamento como espírito para reencarnar, podendo exercer o livre-arbítrio, aquele momento em que ele pode realmente agir ou não agir, ceder ou resistir. E o espírito escolhe as suas provas quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí vem a resposta. Ele, o espírito próprio, escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então ele escolhe o gênero de provas. Se ele escolhe o gênero de provas, significa que ele não sabe o dia que ele vai morrer. Às vezes escolhe uma prova de enfrentar grandes dificuldades que pode provocar a morte. Sabe realmente o gênero das provas, mas não sabe o dia que vai acontecer. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele afirma: as religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. Ora, as igrejas não foram criadas para espiritualizar o homem e, na verdade, as igrejas desviaram desse caminho, separaram-se do cristianismo primitivo, adotando alguns princípios, algumas diretrizes que nada têm a ver com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus falava na reencarnação, embora não citasse reencarnação, era o chamado nascer de novo. Agora, as religiões aboliram por conveniências puramente humanas. Então, a gente vê realmente que o Herculano tem razão quando diz assim, os problemas da morte, tá certo? Se fossem tratados em termos de naturalidade, muitas pessoas que hoje têm medo não teriam o medo da morte, embora exista aí o instinto de conservação atuando. Ele ainda vai mais longe, ele afirma: a educação para a morte é um curso de bem viver para bem morrer, com plena consciência da significação da morte. É realmente só um filósofo pode abordar realmente o problema da morte dentro desta ótica, ou seja, dentro deste princípio. E ele diz assim: esquecemos que vivemos para morrer. E aí eu me lembro então o caso na maternidade. A criança acabou de nascer. Aí vem um filósofo atrás e fala assim: já começou a morrer.
porque nós começamos a morrer a partir do momento do nascimento. Complicado, né? É a única coisa que nós temos certeza quando nascemos. Que vamos morrer. Só não sabemos o dia. Exatamente. Que bom, né? Que bom. Que bom que não sabemos, né? Porque se soubéssemos o que aconteceria, morreria antecipado. Dizem que quem quer ler o futuro só quer ler o futuro dos outros. O dele não. Claro que não, né? Instinto de conservação. Continuando, então, no Livro dos Espíritos, quem se interessar por isso aqui, questão 851 e seguintes, fala de fatalidade. A morte acontecerá no exato momento de morrer, segundo leis naturais, dependendo também de outros fatores, acontecimentos e situações. Olha, acontecimentos. Lembra quando falamos de flagelos destruidores? Ele se encaixa perfeitamente aqui. Situações, flagelos destruidores, que muitas vezes estão fora ou independem do nosso controle. Nós não conseguimos administrar realmente determinados fatos que nós não conseguimos interferir. Então é aquele fato, cai um avião, morrem 280 pessoas. Exatamente. Todos estavam marcados para morrer naquele dia? É o que nós estamos tentando demonstrar. Será que tudo que acontece com as mortes já estava pré-determinado? Falamos isso no início. Então, serve para reflexão. Ninguém morre na véspera. Ah, mas peru morre na véspera. Morria. Porque hoje eles morrem todos os dias e vai para o congelador ou para o freezer. Logo, podemos concluir que ninguém morrerá na véspera, mas no instante certo de morrer. Ah, o sujeito sai lá de um continente e vai lá para a Ásia, em férias, passeio, só alegria. Vem um tsunami, inunda tudo, morre. Pô, saiu lá da casa dele e vai fazer um passeio e morre lá. Deus não é bonzinho nesse caso, né? Por que é necessário morrer? Conversa de Jesus e Nicodemos. Por que as igrejas protestantes não abordam essa passagem de João do Evangelho? Porque o nascer de novo implica no quê? Reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? As 5 alternativas da humanidade que Kardec coloca em Obras Póstumas fala de materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo e espiritismo. Não vamos comentar cada uma delas porque não faz parte, vamos dizer assim, do tema que nós desejamos colocar. Mas uma coisa para nós interessa: o espiritismo é o maior adversário do materialismo, porque o materialismo não admite a existência do espírito. E o materialismo afirma que com a morte do corpo, tá certo, cessa tudo, acaba tudo. Não existe espírito para participar da imortalidade e da sobrevivência do espírito. Então, o espiritismo é o oposto do materialismo. As outras opções podem ser vistas em Obras Póstumas. Mas vamos comentar então a doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. Isso é materialismo, isso aí é a ciência acadêmica. O homem nada é antes nem depois da vida corporal, que inclusive é uma postura adotada pelo Jean Paul Sartre, que era um filósofo existencialista. Ele dizia, é viver a vida e terminou com a morte, tudo se acaba. É a doutrina do niilismo, né? A doutrina do nada. E a doutrina espírita, pelo contrário, admite o princípio inteligente que é independente da matéria. Portanto, a alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. E sempre lembrando que só pode reencarnar alguém que já pré-existe, existe antes. Quem não existe não pode encarnar ou reencarnar. E o ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção, que é no Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes.
Ou seja, o ponto de partida não permite privilégio. Agora, o Kardec, no Céu e Inferno, coloca esse título numa matéria. Por que os espíritos não temem a morte? Vou perguntar para vocês. Vocês temem a morte? Se vocês temem a morte, não são espíritas. Agora, se vocês não temem a morte, vocês são espíritas. E se são espíritas, podem ser convictos ou mais ou menos. Agora vão mexer com todo mundo, né? Olha o que o Kardec disse. Não foram os homens que falaram do mundo espírita, mas foram os espíritas que vieram descrever a sua situação naquele mundo. Está escrito aqui, ó. O que aconteceu? Kardec ouviu o que os espíritos falaram e ele determina a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde eles dizem o estado feliz ou infeliz, céu ou inferno, de acordo com aquilo que eles estavam sentindo, que isso aí chama-se sensação do espírito. Vida após a morte. Volto já. Então, quem está com medo de morrer, pode já programar a sua próxima, viu? Sabe por quê? Não foi dito lá, pelos espíritos, que ele, como espírito na erraticidade, pode programar a sua reencarnação? Está aqui o conselho. Há uma boa notícia para todos nós. Olha que interessante. Todos nós que estamos aqui, um dia iremos morrer. Quando a gente fala isso para a terceira idade, é preocupante, viu? Então, os adolescentes da terceira idade não fiquem preocupados, mas aceitem isso com naturalidade. A carinha do menino já indica que ele sabe aquela filosofia que eu falei. A única certeza que ele tem é que vai morrer. E olha, e os que não estão aqui também, viu? Então consolem-se, né? Morte, solução ou problema? Para nós pensarmos. Esse assunto não está esgotado e nem encerrado. Vejam que aqui foi feita uma abordagem, tá certo? Muito resumida, apenas para despertar alguns pontos que a gente pode, inclusive, até pensar e refletir. E mais do que isso, até pesquisar, para ver como é que esse processo está sendo encaminhado pelas várias áreas do conhecimento humano. Concluindo, pense nisto. De onde vim? É o passado. O passado para nós praticamente não vai alterar o nosso futuro. Faz parte da nossa história. Aí eu me lembro do Chico, quando recebeu uma senhora que disse para ele: Chico, se eu conhecesse há 40 anos atrás tudo aquilo que eu sei do Espiritismo, eu não teria feito um monte de 3 pontinhos. E o Chico então respondeu para ela bondosamente: olha, se você voltasse há 40 anos atrás, você faria a mesma coisa que fez, porque o seu conhecimento foi adquirido com o passar do tempo. Você conquistou realmente novos conhecimentos e entendeu que fez coisas erradas. Para onde vou? Isso aqui é o futuro. Todo mundo está preocupado. E por que todo mundo está preocupado? Porque envolve realmente o nosso futuro. O Kardec comenta esse detalhe também no livro O Céu e o Inferno. E onde estou, que é o presente? Onde estou? O que estou fazendo exatamente agora? Que é o mais importante estágio da nossa vida. As nossas encarnações anteriores foram para o nosso aprendizado e crescimento. As nossas próximas encarnações é para aprimorar esses conhecimentos que já foram adquiridos. E isso é tão importante que nas doutrinas espiritualistas e reencarnacionistas, é claro, elas admitem esse tipo de conduta. Porque o Dalai Lama tem uma afirmação que eu acho fantástica. Ele diz assim: o homem preocupado em pensar somente no futuro esquece do presente.
vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então não adianta ficar preocupado, chorar as mágoas do passado, mas pensar somente no futuro e esquecer de viver o presente para construir o futuro, vai ser realmente um novo desastre na próxima reencarnação. Precisamos pensar nisso e pensar agora, né? Aqui estão as obras realmente que dizem respeito ao Espiritismo. Na verdade, os livros básicos que a gente conhece são os 5, né? Mas tem o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita, os 12 anos da Revista Espírita, obras póstumas, além, é claro, do Espiritismo, na sua expressão mais simples, Caracteres da Revelação Espírita, que foi um opúsculo publicado, depois ele foi incorporado na Gênese como primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, e vai por aí afora. Eu acredito que, estudando essas obras aqui, vamos perder um pouco do medo de morrer. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Foi realmente uma noite muito agradável, embora o assunto ou o tema fosse fúnebre. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.